Por que as pessoas estão fugindo das grandes cidades? E o que isso tem a ver com ser dinheiro? Está acontecendo um fenômeno aqui no Brasil muito interessante. A gente tem lá um casal de 30 e poucos anos, mora num apartamento de seus 60, 70 metros lá em São Paulo, no Rio, Brasília, alguma capital. Tem um filho, dois, salários razoáveis, uma sensação crescente de que aquilo não vale o que está pagando. Não pelo fato de alguma crise financeira ou coisa do tipo, é outra coisa. Eu estou falando da percepção de que a grande cidade parou de entregar aquilo que prometeu. E aí, aos pouquinhos, o casal começa a pesquisar, começa a ver algumas cidades menores, cidades do interior do estado, sítios a meia hora, 1 hora de distância, chácaras, condomínios fechados em regiões metropolitanas. Uma pergunta começa a dominar os almoços de domingo: e se a gente sair daqui? Esse movimento é um movimento que está deixando de ser exceção e está virando tendência entre as pessoas jovens e de meia idade aqui no Brasil. E isso tem uma conexão com seus investimentos e com seu bolso, e é sobre isso que eu vou falar aqui hoje. Se você não me conhece, eu sou o Henrique Valente, esse é o meu canal. Aqui a gente fala sobre economia, finanças, investimentos e negócios. Se é a sua primeira vez por aqui, por favor, se inscreva no canal. Estou tentando fazer esse canal crescer, postando conteúdo de qualidade e útil de verdade. Deixe o seu like, pois isso é muito importante para o meu progresso. Vamos lá, como sempre aqui nos vídeos do canal, antes de começar a falar sobre qualquer coisa, de fazer qualquer análise, os dados precisam estar na mesa. Então eu vou abastecer vocês com um pouco de dados aqui. O censo do IBGE de 2022, comparado ao censo de 2010, são os dois únicos que a gente tem nessa comparação recentemente, uma vez que o de 2020 não aconteceu, revelou algo que poucas pessoas reconheceram na sua dimensão completa. Salvador perdeu mais de 200 mil habitantes, Belém perdeu mais de 90 mil, Natal 50 mil, Porto Alegre 70 mil, Recife 50 mil, Belo Horizonte 50 mil, Rio de Janeiro mais de 100 mil, Fortaleza mais de 20 mil, Vitória também perdeu, e São Paulo perdeu incríveis 89.500 habitantes. E esse número de São Paulo é ainda mais alarmante porque ele se refere só ao período entre 2017 e 2022. Ou seja, o movimento de São Paulo especificamente, São Paulo capital, acelerou ainda mais na segunda metade da década passada. Então o que a gente vê aqui? Que as maiores capitais do Brasil, na verdade, estão perdendo habitantes ao mesmo tempo. E essas pessoas estão procurando cidades do interior, fazendo um fluxo migratório interno. Estão indo para cidades mais próximas a capitais ou para cidades médias com uma boa infraestrutura. Aqui em São Paulo a gente vê muito isso, com os principais destinos sendo Campinas, Sorocaba, São José dos Campos, Vinhedo, Louveira, Valinhos. No Rio de Janeiro o pessoal fala de Niterói, Duque de Caxias, Nova Iguaçu. Cidades que estão próximas da localização inicial, mas que têm um ar de cidade menor, com também uma boa infraestrutura, principalmente uma melhor qualidade de vida. Mas aí vem a pergunta, por que o pessoal está fazendo isso de fato? E aqui eu elenquei 4 fatores, eu estou olhando para minha colinha aqui para poder falar para vocês, que atuam juntos nessa mudança. O primeiro e mais claro é o custo. Em 2024, o aluguel residencial no Brasil subiu cerca de 13,5%, quase 3 vezes acima da inflação. Em São Paulo, capital, o metro quadrado para aluguel chegou a quase R$ 60 num apartamento de 70 metros quadrados. Eu estou falando de mais de R$ 4.000 por mês, só de aluguel, sem condomínio, sem IPTU, sem alguma taxa de manutenção, sem conta de energia, de água, luz, etc. E o salário médio de quem vive nessas cidades muitas vezes não acompanha esse ritmo. O segundo fator importante é o trabalho remoto e híbrido. Antes da pandemia, menos de 6% dos brasileiros trabalhavam de casa. Em 2024, mesmo com o retorno ao presencial, as empresas pediram para que os profissionais voltassem ao presencial e tudo mais, esse número estava perto de 8%, que é o equivalente a quase 7 milhões de pessoas. Para quem não precisa ir ao escritório todos os dias, a lógica que prendia as pessoas às grandes cidades simplesmente deixou de existir. Cara, se eu não preciso trabalhar dentro do escritório, por que eu vou ficar aqui? Não faz sentido nenhum. Se o meu trabalho é remoto, eu posso ir para um lugar onde eu tenha um custo de vida mais baixo, melhor qualidade. O terceiro ponto é a qualidade de vida. E aqui a gente entra em diversos âmbitos: trânsito, violência, espaço. Uma pesquisa do IPESP mostrou que 58% dos moradores de capitais se sentem inseguros onde moram. No interior, esse número cai para 41%. E o trânsito, quando a gente fala principalmente de São Paulo, capital, algumas pessoas gastam 3, 4 horas por dia só de deslocamento. 3 horas que poderiam ser do seu filho, da sua esposa, de algum hobby, de alguma melhora profissional que você busca fazer. De descanso, 3 horas de vida, meu povo, sendo ceifadas pelo trânsito ali
todo santo dia. E o quarto fator é um fator que a pandemia revelou. O apartamento de 60 metros que eu falei no começo do vídeo, num bairro denso em São Paulo, não é suficiente para a vida inteira. Quando as pessoas foram obrigadas a viver dentro de casa por meses, perceberam o quanto que aquele espaço era pequeno. E muita gente nunca esqueceu essa percepção. Em um espaço que era inicialmente apenas para dormir e guardar roupas, você foi obrigado a passar o dia inteiro confinado por meses dentro dele. E é aí que vem essa percepção. Dentro dessa ótica, quando as empresas começaram a chamar o pessoal para trabalhar de volta no presencial, começou a acontecer uma perda de talentos. Alguns dos melhores trabalhadores daquelas empresas começaram a pedir demissão pelo fato de não querer trabalhar presencial. E isso começou um movimento muito interessante nas empresas, que foi feito justamente para reter parte desses talentos e até atrair novos, que foi simplesmente abrir escritórios em cidades menores. Nos últimos anos, depois da pandemia, diversas empresas grandes, de todos os tamanhos na verdade, começaram a abrir escritórios e bases em cidades do interior, que sejam próximas ao grande centro onde elas estavam instaladas. O resultado disso aí é uma descentralização que estava represada já há anos, eu diria talvez até décadas. Eu não estou falando de sair de uma capital, de um grande centro, onde você tem tudo ali, toda a infraestrutura, toda a sua disposição, para ir morar numa roça ou num sítio. Eu estou falando realmente de pessoas que foram para cidades do interior que melhoraram constantemente a sua infraestrutura. Hoje a gente está falando de uma cidade de Campinas ou na região metropolitana de Campinas, por exemplo, que é onde eu estou, e que você tem acesso aos melhores hospitais, aos melhores profissionais, você tem shopping center muito bom, você tem aeroporto, você tem toda a infraestrutura que uma capital tem com uma vida de interior e com um custo de vida muito menor, um custo de vida mais viável e com espaço para você respirar algo que não seja um monóxido de carbono aí. E agora eu vou mostrar para você o ponto que conecta esse fenômeno diretamente ao seu dinheiro, tá? O Raul Sena, do canal Investidor Sardinha, ele fez uma pesquisa com a sua base de clientes, que não é pequena, justamente sobre o comportamento financeiro das pessoas que fizeram esse movimento, saindo de São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília para cidades menores. E essa pesquisa mostrou algo que muitas vezes contradiz a intuição da maioria das pessoas. Esses indivíduos que migraram para cidades menores diminuíram o seu custo de vida e passaram a investir quase 40% mais do que investiam quando moravam em grandes capitais. Pensa nisso aqui. A mesma pessoa, com a renda parecida, às vezes até um pouco menor, conseguiu aumentar os seus aportes mensais em mais de 40%. Por quê? Porque o custo de vida despencou. Às vezes um aluguel menor, o trânsito mais tranquilo, a violência reduzida, um carro que você precisava para fazer tudo, agora você não precisa mais, você consegue ir na padaria a pé comprar o seu pão para você tomar um café, você consegue fazer as coisas andando na sua cidade, você não precisa mais de ter um carro para você e para sua esposa para fazer tudo. E tudo isso libera uma margem no seu orçamento que antes não tinha, porque quando você morava na grande capital, você precisava de tudo isso para sobreviver minimamente lá. E um dado interessante é que o perfil de quem está fazendo esse movimento, a maioria desse perfil, né, são pessoas entre 23 e 40 anos, adultos jovens, pessoas economicamente ativas, nos principais profissionais de mercado, famílias em formação. Então, eu não estou falando de aposentado que está buscando sossego em uma casa de campo ou em um condomínio de veraneio, como o pessoal fala, né? São pessoas em vida ativa, economicamente ativa, que simplesmente fizeram uma conta de custo-benefício, seja financeiro, seja de qualidade de vida, e viram que a melhor opção era realmente ir para uma cidade do interior. E, ironicamente, é justamente o contrário do que as gerações anteriores fizeram. A gente teve aquele famoso êxodo urbano, né? O pessoal saindo da roça para ir para a cidade. E aí eu quero linkar isso num ponto que existe uma armadilha de raciocínio que leva muita gente a rejeitar a ideia de mudar para uma cidade menor. E o argumento é sempre o mesmo. Eu vou ganhar menos. Pô. Cidade, a economia é mais parada, é mais letárgica, é mais lenta. Então, eu vou ganhar menos dinheiro, não sei se eu vou para lá. Isso, em alguns casos, pode até ser verdade. Vagas fora das grandes capitais costumam pagar em torno de 20% a menos do que vagas equivalentes em São Paulo ou no Rio, por exemplo. Mas é justamente aí que está o ponto. Um salário menor não é o mesmo do que um poder de compra menor. Se você mora num apartamento de 40 metros quadrados, se é que isso pode ser chamado de apartamento, né? Hoje em dia está na moda o nome studio, flat. E você paga 4 mil de aluguel lá em São Paulo, que, sinceramente, ainda é um preço barato, tendo em vista os preços que vi recentemente. E você se muda para um apartamento de 80 metros quadrados em uma cidade média, pagando aí seus 2 mil reais,
Mesmo ganhando 20% menos, você vai ficar com muito mais dinheiro no bolso ao final do mês. Você tem o dobro de espaço, metade do aluguel, sem trânsito, com menos violência, com mais tranquilidade, respirando ar puro, e ainda sobra margem para você fazer um melhor uso desse dinheiro. E você pode abrir o seu mapa aí e fazer isso aqui que eu estou te falando. Se você pegar qualquer grande capital e você fazer uma linha reta que sai do centro da capital a qualquer direção aí nos seus 40, 50 quilômetros, preste atenção nos preços dos imóveis nessas regiões. Tem casos que chega a cair 20, 30, até 40% em relação ao centro da cidade grande. Você não tem diferença de clima, não tem diferença de cultura, não tem diferença de infraestrutura regional. É só o efeito de concentração de pessoas no mesmo ponto e o preço que isso cobra a quem escolhe ficar nesse ponto que já tem uma concentração muito grande de pessoas. E o que isso muda para quem tem imóveis nas capitais, Airbnb, coisas desse tipo? Olha, se as leis anti-Airbnb aí que estão avançando pelo mundo chegarem no Brasil também, isso vai mudar realmente de forma considerável a vida de quem tem esses imóveis em Airbnb. E para esse pessoal realmente é muito ruim. Mas falando do ponto de vista demográfico, do ponto de vista de qualidade de vida, isso acaba sendo um pouco interessante. Se as capitais estão perdendo população ao mesmo tempo que continuam construindo e o ritmo de construção nas últimas décadas não diminuiu, o mercado imobiliário está bombando, o que acontece com o preço dos imóveis? Aí o grande X da questão. Depende da região que está seu imóvel, meu irmão. Endereços que são verdadeiramente nobres, a região da Faria Lima em São Paulo, Avenida Paulista, o Leblon no Rio, Asa Sul em Brasília, eles tendem a manter esse valor e até aumentar, por concentrar uma infraestrutura e um poder econômico que resiste a qualquer fluxo populacional. Mesmo que a cidade perca metade dos habitantes, São Paulo não tem mais 12 milhões, tem 6 milhões de habitantes, esses endereços continuarão extremamente relevantes. Agora, se você tem um imóvel na região de classe média ou classe baixa, aí a equação é bem diferente, porque se você tem menos gente chegando, mais gente saindo, um ritmo de construção acelerado, no médio prazo isso vai pressionar os preços para baixo nesses segmentos específicos. E isso tende a começar pelas periferias e vai até chegar nos bairros mais centrais. E aí, para dar para você uma referência, uma comparação para você entender aonde esse movimento pode chegar, no seu caso mais extremo, vale olhar o que já aconteceu lá na Europa. Itália, França e Alemanha têm cidades inteiras onde casas estão sendo vendidas por €1. Né? Vou colocar uma fotinha para vocês. Ó. E isso não é porque o imóvel não vale nada, mas porque ninguém quer morar lá. São cidades que a população envelheceu muito, a curva demográfica não acompanhou, não tem muitos jovens, os jovens que nascem já querem sair de lá e viraram basicamente cidades fantasma. E esse êxodo foi tão intenso que a oferta de imóveis superou muito a demanda por esses imóveis. E aí quebrou o mercado. E é um fenômeno que está bem longe de acontecer no Brasil, tá, pessoal? Pelo menos nas próximas décadas aí. Mas a gente sabe que nem tudo é simples e preto no branco assim. Então o que você tem que pensar antes de tomar qualquer decisão de fazer uma mudança? Para você não tomar uma decisão precipitada, você precisa analisar alguns fatores que eu coloquei aqui. Eu listei 3, tá? Tem alguns fatores que, óbvio, vai depender de caso a caso, de família para família. Então, eu fui bem generalista, né? E o primeiro que você tem que analisar é a sua situação profissional. Quem trabalha remotamente ou é empreendedor, né, trabalha de casa, tem liberdade geográfica real. Inclusive, é recomendado que você faça essa mudança para você potencializar ainda mais os seus investimentos e alcançar a sua tão sonhada liberdade financeira. Quem tem um emprego presencial já precisa olhar com mais cuidado se o mercado da cidade de destino tem vaga na sua área, porque nem toda cidade média tem o mesmo mercado de trabalho das capitais. Então você tem que olhar de fato, vai ter uma vaga para mim lá, onde eu posso trabalhar, qual que vai ser a pretensão, como que eu posso fazer, se eu realmente tenho um espaço nesse mercado. A segunda coisa é o impacto que a chegada de pessoas com renda de São Paulo ou de capitais no geral tem nessas cidades pequenas. Quando muita gente com poder aquisitivo de capital chega em uma cidade de interior, os preços desse local no geral vão subir. Aluguel, mercado, imóveis, o custo de vida da comunidade no geral, sobe, porque tem mais dinheiro rolando naquela economia. E aí a gente está falando de lei da oferta e demanda e de inflação básica. Se tem mais dinheiro rodando, os preços tendem a subir. Quando eu morava no Rio Grande do Sul, por exemplo, fazendo faculdade, foi construído o maior polo na época de usinas eólicas e grande parte dos trabalhadores, diria que próximo de 100%, as empresas eólicas levaram do Nordeste. E essas empresas não perguntavam, não negociavam preço de aluguel com ninguém. Então, eles alugavam diversas casas na cidade, que é uma cidade pequena, de 20 mil habitantes. E os proprietários da casa subiam o preço, colocavam o preço lá em cima. As empresas pagavam, porque para elas valia a pena, elas não ficavam negociando. E isso subiu os preços dos aluguéis da cidade como um todo.
De uma forma que quando eu, estudante liso, pé rapado, fui procurar um apartamento para morar, você está falando de um apartamento com um quarto que tinha seus 35 metros quadrados, numa cidade de 20 mil habitantes, um valor de R$ 1.500 por mês, que naquela época era um absurdo dinheiro, principalmente na minha situação, né? Estudante liso, ferrado, vida de cachorro, meu Deus do céu. Então isso de fato acontece em cidades menores, quando há uma migração em massa, como esse exemplo que eu dei. E o terceiro fator é o fator cultural, né? A vida da cidade menor tem um ritmo diferente. O cara que está na capital, ele está acostumado com aquele fervo o tempo todo, aquele negócio. São Paulo, a cidade que nunca dorme. Se você quiser pedir um sushi 3 horas da manhã, você vai receber o sushi na porta da sua casa. Cidade de interior não, a vida é diferente. A vida é mais devagar, tem menos opção de lazer, menos diversidade. E para muita gente, essa tranquilidade é justamente o que elas estão buscando. Então, pô, é um prato cheio. A pessoa vai chegar, vai ter uma vida mais calma, mais tranquila e mais pacata. Mas tem gente que já está nesse ritmo acelerado da cidade. Se fizer uma mudança para uma cidade como essa, que não tem muitas opções de lazer, diversidade e de um sushi que te entrega às 3 horas da manhã, a pessoa não vai se adaptar muito bem. Para concluir esse vídeo, pessoal, o que está acontecendo no Brasil não é nem uma modinha e não é nem uma nostalgia. É realmente uma reconfiguração dos mais jovens que estão priorizando a qualidade de vida ao invés da produtividade desmedida que gera burnouts e diversos transtornos mentais. E esse movimento já está em curso, já está acontecendo em grande escala e a tendência é que se intensifique cada vez mais nas próximas décadas. É um fato que as grandes cidades ainda têm oportunidades que são relevantes. A concentração de bons empregos, a diversidade, infraestrutura, né? Então, para quem precisa, tem necessidade dessas coisas, faz sentido. Mas para quem faz a conta na ponta do lápis com honestidade, quer uma vida mais tranquila, uma vida mais slow, onde você quer ter um emprego bom, mas tendo mais tempo para a família, uma vida com mais qualidade, com menos poluição, morar fora das capitais, em interior, vai te entregar isso e vai te ajudar a ter mais tranquilidade na sua vida como um todo, tanto na qualidade como na vida financeira. Esses são os dados, a minha avaliação, um pouco da minha opinião. Deixa aqui embaixo se você fez isso ou conhece alguém que fez isso, que a gente conversa um pouco sobre, troca um pouco de experiência, que é sempre muito bom. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu like, de se inscrever nesse canal, é muito importante para o nosso crescimento. Muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.